Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes e, olha, fundamentais da teologia, a tal da chamada eficaz. Já pararam para pensar o que de fato acontece quando alguém se converte? Quem é que dá o primeiro passo nessa história? Vamos explorar juntos o que a Bíblia ensina sobre esse convite divino que, segundo essa doutrina, simplesmente nunca falha. Para a gente conseguir entender bem esse tema, nosso estudo vai ter 4 partes, tá bom? Primeiro, vamos definir direitinho o que é essa chamada. Depois, a gente vai ver por que ela é um ato de pura graça. Em seguida, vamos tocar num ponto bem sensível, que é a salvação daqueles que não podem ouvir o Evangelho. E por fim, vamos fazer uma distinção muito importante entre chamados e escolhidos. Então vamos lá! Então, começando pelo começo, o que é a chamada? Antes da gente discutir as implicações e tudo mais, a gente precisa ter certeza de que todo mundo está falando da mesma coisa, né? O que exatamente significa esse termo, chamada eficaz? Vamos definir esse convite divino. Ok, aqui está a definição principal. E o ponto mais importante para a gente notar é que não estamos falando daquele convite geral, que todo mundo ouve numa pregação e que pode ser aceito ou não. A chamada eficaz é descrita como uma ação direta, poderosa, do Espírito de Deus, e ela é direcionada especificamente àqueles que foram predestinados. Pensa nisso menos como um convite e mais como uma convocação que transforma a pessoa de dentro para fora. E aqui a gente vê a base bíblica para essa ideia toda. O apóstolo Paulo ele cria o que muitos chamam de corrente de ouro da salvação. Olha só que incrível a sequência. Predestinação, chamada, justificação. Tá vendo como a chamada tá ligada de um jeito inseparável ao que veio antes e ao que vem depois? Não é uma coisa aleatória, sabe? É um passo bem calculado no plano de Deus. E essa transformação toda não acontece como num passe de mágica. O texto descreve como um processo, com etapas bem claras. Primeiro, a mente da pessoa é iluminada, para ela finalmente entender o Evangelho. Depois, o coração de pedra é trocado. Em seguida, a vontade que antes não queria saber de Deus é renovada. E por fim, a pessoa é trazida a Cristo de uma forma que ela não consegue resistir. É uma obra completa, que pega o nosso ser por inteiro. Essa imagem que o profeta Ezequiel usa é, nossa, uma das mais poderosas da Bíblia, para ilustrar essa mudança por dentro. Pensa só, um coração de pedra é duro, é frio, é incapaz de responder a qualquer coisa. Já um coração de carne é vivo, é sensível, pulsa. A chamada eficaz, segundo essa doutrina, é o que realiza essa cirurgia espiritual que seria impossível para o ser humano fazer. Beleza, agora que a gente já definiu o que é a chamada, vamos para a nossa segunda parte. Se é Deus quem age de uma forma tão poderosa assim, qual é o nosso papel nisso tudo? A resposta dessa doutrina é bem direta. A chamada é uma obra de pura graça. Vamos entender melhor por que ela não depende de nenhum mérito nosso ou de uma escolha inicial que a gente faça. O ponto central aqui é a nossa condição antes da chamada. A Bíblia usa uma linguagem bem forte, né? Ela descreve a pessoa como morta em seus delitos e pecados. E bom, mortos não conseguem se dar vida de novo. Por isso, a doutrina afirma que a gente é totalmente passivo nesse comecinho do processo. É o Espírito que nos dá vida com o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É algo nessa escala. Essa tabela aqui deixa a distinção bem visual, né? De um lado, a graça divina, ela é a única causa, é um presente que a gente não merece. Do outro lado, o mérito humano. Não participa, não é um fator, não pode nem cooperar no início. A iniciativa é 100% divina, o que significa que ninguém pode se orgulhar e dizer que escolheu a Deus por ser mais sábio ou melhor que os outros. E esse versículo de Efésios, olha, talvez seja o resumo perfeito de tudo isso que a gente está falando. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, ele completa, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé que a gente precisa para crer é vista aqui como um presente e não como a nossa parte na salvação. Agora a gente chega na nossa terceira parte, que eu sei que toca numa pergunta talvez das mais difíceis e até dolorosas que essa doutrina levanta. Se a salvação vem por uma chamada através da palavra, como ficam aqueles que não podem ouvi-la? Vamos falar um pouco sobre a salvação para os incapazes? Essa é uma questão profundamente pastoral e muito pessoal também. Como essa doutrina se aplica a bebês que morrem na infância ou a pessoas com deficiências mentais tão severas que as impedem de entender o Evangelho? É uma pergunta que, com certeza, toca o coração de muita gente.
A resposta que a teologia oferece para isso se baseia na soberania e na liberdade de Deus. A salvação não está limitada aos nossos métodos, sabe? O mesmo Espírito que chama eficazmente através da palavra pode regenerar e salvar os eleitos de forma direta, quando, onde e como Ele quiser. A obra de Deus não está presa à nossa capacidade de entender ou de responder. Jesus usou essa analogia do vento para explicar um novo nascimento para Nicodemos. É perfeita, né? Você não vê o vento, não controla o vento, mas você vê os efeitos dele. Da mesma forma, a obra do Espírito é soberana, é misteriosa, e não está limitada aos nossos métodos ou à nossa compreensão. Os caminhos de Deus, de fato, vão muito além da nossa lógica. Bom, chegamos na nossa última parte. E para que o conceito de chamada eficaz faça todo o sentido, a gente precisa entender que a Bíblia fala de 2 tipos de chamada. E confundir os dois, nossa, gera muitos problemas teológicos. Então, vamos diferenciar de uma vez por todas os chamados dos escolhidos. Aqui está a distinção que é crucial. A chamada geral é a pregação do evangelho que vai para o mundo inteiro, para todo mundo, sem distinção. É o convite que pode ser resistido, que pode ser rejeitado. Já a chamada eficaz é obra interna do Espírito Santo, que age junto com a pregação e torna o coração da pessoa receptivo, levando ela sem falha à salvação. Uma é por fora, a outra é por dentro. E essa frase famosa de Jesus, lá no finalzinho da parábola da festa de casamento, resume isso perfeitamente. Muitos são chamados. Essa é a chamada geral, o convite que foi feito para todo mundo. Mas poucos são escolhidos. Esses são os que receberam a chamada eficaz e, de fato, entraram na festa. Então, a conclusão lógica dessa doutrina é que ninguém vem a Cristo por iniciativa própria. Sem essa obra interna e eficaz do Espírito que nos atrai ao Pai, a pessoa continua presa na sua incapacidade de buscar a Deus. A própria vinda a Cristo não é a causa, mas sim o resultado da chamada eficaz. E a gente termina com essa reflexão para todo mundo pensar um pouco. Como que essa doutrina da chamada eficaz impacta a nossa visão sobre salvação e fé? Ela coloca todo o peso da iniciativa em Deus. Isso muda profundamente o nosso jeito de entender a soberania divina e até a natureza do nosso livre-arbítrio. É um convite para a gente refletir na profundidade da graça e no mistério que é a salvação. Muito obrigado por nos acompanhar nesse estudo.